Descubra o segredo das profundezas jurássicas. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na incrível descoberta de um superpredador de 150 milhões de anos. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder as fascinantes histórias que o passado nos reserva. No coração das áridas e poeirentas Badlands de Montana, uma região que revelou algumas das mais importantes descobertas pré-históricas do mundo, uma equipe de paleontólogos do Museu de História Natural dos Estados Unidos desenterrou um tesouro que abalou as fundações da paleobiologia marinha. Não foi uma descoberta fortuita, mas o resultado de paciência e conhecimento acumulado ao longo de décadas de exploração em depósitos geológicos. O que à primeira vista parecia ser apenas um conjunto de ossos petrificados, revelou-se um esqueleto quase completo de uma criatura de proporções colossais, uma espécie de réptil marinho desconhecida que viveu e caçou há mais de 150 milhões de anos, no auge do período Jurássico. A criatura, que a equipe apelidou informalmente de o Monstro das Badlands, reescreveu nossa compreensão do ecossistema Jurássico e do papel dos predadores nele. Seu tamanho, sua estrutura anatômica e as pistas que deixa no registro geológico sugerem que era o superpredador indiscutível de sua época, uma força da natureza cuja existência era um enigma até agora. O impacto de sua descoberta é comparável ao das descobertas mais importantes da história da paleontologia, oferecendo uma janela sem precedentes para um mundo oceânico esquecido, um mundo que agora se revela mais complexo, violento e interconectado do que jamais se imaginou. O Dr. Elias Thorne, um renomado paleontólogo com mais de 2 décadas de experiência, explorando os desertos da América do Norte, liderava a equipe quando um de seus alunos, durante uma escavação de rotina em uma área que se pensava já ter sido explorada, notou uma pequena protuberância incomum em uma parede de arenito. A área é conhecida por sua geologia peculiar, com camadas de rocha sedimentar que expõem vastos depósitos do Jurássico Superior, ricos em fósseis marinhos devido à presença, na época, de um vasto mar interior. À primeira vista, a protuberância parecia ser apenas mais uma rocha, erodida pelo vento e pelo tempo. Mas a forma singular da mesma despertou a curiosidade da equipe. Com o máximo cuidado e paciência, eles começaram a trabalhar em torno da formação. O que emergiu da terra foi um fragmento de mandíbula com um dente singularmente grande, curvo e afiado. A emoção era palpável. O Dr. Thorne, com o olhar de um especialista, soube imediatamente que estavam diante de algo extraordinário. Um tipo de predador que não se encaixava nos livros didáticos. Uma peça de um quebra-cabeça ecológico que ninguém sabia que estava faltando. A escavação se tornou um projeto de meses, um esforço titânico contra os elementos e a dura geologia da região. Os paleontólogos trabalharam sob o sol implacável de Montana, usando ferramentas manuais, desde pequenos cinzéis de metal e martelos de pico para quebrar a rocha circundante, até delicados pincéis e ferramentas de dentista para limpar a matriz que aprisionava os ossos. A rocha que cercava o fóssil era particularmente dura. Um tipo de arenito compacto que havia protegido os restos por eras, mas que tornava cada centímetro de progresso uma batalha. A equipe teve que usar técnicas de consolidação de fósseis, injetando resinas especiais para endurecer os ossos antes de sua remoção, garantindo que a delicada estrutura não se desintegrasse. O processo foi lento, exaustivo e, às vezes, frustrante. No entanto, o esforço valeu a pena. À medida que o esqueleto se revelava, seu surpreendente estado de conservação se tornava evidente, com ossos que pareciam ter sido fossilizados em pleno movimento. Um instantâneo de uma vida que se extinguiu há muito tempo. Mais de 12 de jaquetas de gesso foram usadas para proteger e transportar as seções do esqueleto para o laboratório. Um trabalho que exigiu uma coordenação milimétrica. A revelação de cada nova seção do corpo, desde a robusta coluna vertebral até os membros palmados, renovava o entusiasmo da equipe, transformando o esgotamento em uma determinação inabalável. O que eles extraíram foi um esqueleto quase completo, algo extremamente raro. A maioria das descobertas de fósseis são fragmentos isolados, um osso da perna ou uma costela, que obrigam os cientistas a reconstruir o resto da criatura com base em suposições e comparações com espécies relacionadas. Mas o monstro das Badlands era diferente.
Seu esqueleto de mais de 9 metros de comprimento estava notavelmente intacto, com apenas algumas partes faltando devido à erosão. Da ponta do focinho até a última vértebra caudal, o fóssil contava uma história completa de um predador que dominou seu ambiente. A preservação do crânio, em particular, era surpreendente, com detalhes que proporcionavam um nível de informação sem precedentes sobre sua fisiologia e comportamento de caça. Um verdadeiro tesouro para a ciência. A postura do esqueleto sugeria um momento de repouso, ou talvez o final de uma luta, o que levou os cientistas a especular sobre as circunstâncias de sua morte. As análises geológicas do ambiente revelaram que o leito marinho da época era um lugar turbulento, propenso a deslizamentos de terra e correntes fortes, que poderiam ter enterrado rapidamente a criatura, preservando-a da decomposição e do dano. Não se esqueça de curtir e se inscrever. O crânio, a joia da coroa da descoberta, é a peça que mais fascinou a comunidade científica. É notavelmente robusto e maciço, com uma mandíbula que se estende por mais de 1 metro de comprimento. Mas o que realmente o distingue são seus dentes. Os paleontólogos contaram mais de 80 dentes em ambas as mandíbulas, cada um com uma borda serrilhada, uma característica que não havia sido observada em outros répteis marinhos do Jurássico. O Dr. Thorne descreve os dentes como facas de açougueiro, projetadas para dilacerar a carne em vez de simplesmente perfurá-la. Isso sugere que sua estratégia de caça era extremamente agressiva, atacando grandes presas e despedaçando-as com uma mordida que, de acordo com estimativas preliminares da força da mandíbula, teria sido devastadora, mais do que a de um Tiranossauro Rex. Essa característica única o coloca em uma categoria diferente da de outros predadores marinhos conhecidos da época, revelando uma especialização na caça de grandes mamíferos e répteis que habitavam o mar. Mas não é apenas a dentição que é reveladora. As órbitas dos olhos do crânio são incomumente grandes, o que sugere que ele tinha uma visão excepcional, uma qualidade vital para um predador que se move em águas profundas e turvas, onde a luz é escassa. Os ossos do ouvido interno também parecem estar bem desenvolvidos, o que indica que ele possuía uma audição aguçada, capaz de detectar as vibrações de suas presas à distância, mesmo na escuridão do oceano. Essas adaptações sensoriais, combinadas com a poderosa musculatura que se infere da estrutura óssea do crânio, pintam o retrato de um caçador perfeitamente evoluído para seu ambiente. Um predador que confiava tanto na visão quanto na audição para emboscar suas vítimas. Sua capacidade de detectar presas de longe lhe daria uma vantagem considerável em um ambiente competitivo, permitindo-lhe caçar sem ser detectado até que fosse tarde demais para sua presa. A análise do resto do esqueleto forneceu mais pistas. As vértebras, em particular, são maiores e mais robustas do que se esperaria de um réptil marinho desse tamanho, o que sugere um corpo extremamente musculoso e flexível, capaz de realizar giros rápidos para capturar suas presas. As nadadeiras, ou barbatanas natatórias, eram imensamente poderosas, indicando que o monstro das Badlands era capaz de explosões de velocidade impressionantes, permitindo-lhe alcançar seus alvos com uma rapidez letal. E o mais surpreendente de tudo, a equipe encontrou uma série de placas ósseas, chamadas osteodermos, ao longo de suas costas e pescoço, uma característica encontrada em crocodilos modernos e que teria proporcionado uma proteção considerável. Isso é incomum para um superpredador, pois sugere que a criatura tinha seus próprios predadores ou que a competição entre as espécies era muito mais feroz do que se pensava. É possível que essas placas estivessem lá para protegê-lo de outros predadores de sua mesma espécie, ou de outros animais de grande porte que competiam pelos mesmos recursos. A descoberta do monstro das Badlands força uma reavaliação completa da ecologia dos oceanos jurássicos. Por muito tempo, a visão predominante tem sido a de um ecossistema dominado por criaturas como os ictiossauros e os plesiosauros, que se acreditava serem os principais predadores. No entanto, este novo fóssil sugere que havia outra camada na cadeia alimentar, um predador que provavelmente se alimentava dessas espécies maiores. Um ecossistema onde a competição pela sobrevivência era uma luta constante no topo da cadeia alimentar. Não se esqueça que a exploração e a descoberta continuam.
Se você é apaixonado pela história do nosso planeta, curta e se inscreva para não perder as próximas histórias que emergem das profundezas do tempo.